pode ser formada hoje a maioria de votos para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado e outros 4 crimes pelos quais são acusados ele e outras 7 pessoas. Carmen Lúcia vota a partir das 2 horas da tarde, né? Larissa Arantes. Está nas mãos, inclusive, de uma mulher decidir o futuro do ex-presidente, né, Lari? De uma mulher e de uma mulher mineira, hein, André? É importante a gente lembrar que Carmen Lúcia é mineira e está, portanto, com essa, digamos, com essa missão hoje, né? E por que a gente está falando que o posicionamento dela é decisivo, pode ser decisivo, mesmo a gente ainda não tendo ali o voto de todos os ministros, né? Porque é o que estava comentando mais cedo, André. A partir do voto da Carmen Lúcia hoje, que está com a previsão, né? A sessão está com a previsão de começar às 2 horas da tarde, ela vai poder definir se vai ter maioria, por exemplo, para condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele, né, e mais outros 7 réus estão sendo julgados na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, e se Carmen Lúcia votar pela condenação, aí já terá ali a maioria e, portanto, essa definição. Depois dos votos dos ministros, aí vai ter a definição da dosimetria, ou seja, né, dos tempos de penas. Mas a gente está falando realmente de um posicionamento decisivo, não só em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também em relação a outros réus, com exceção de Mauro Cid e de Walter Braga Neto, porque aí, no caso desses dois réus, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem maioria pela condenação. E a gente segue na expectativa, né, André? Por quê? Inicialmente, a sessão começaria hoje às 9 horas da manhã, como tem acontecido nos últimos dias, né? Mas em função do voto ontem do ministro Luiz Fux, que foi muito longo, né? 13 horas de voto, o presidente da primeira turma, o Cristiano Zanin, decidiu, portanto, cancelar essa sessão de hoje cedo e apenas confirmando e retomando todo o julgamento nessa sessão a partir das 2 horas da tarde lá no Supremo Tribunal Federal. A gente lembra que depois de Carmen Lúcia, o próprio presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, também vota, e há, inclusive, apesar de ser uma sessão só na parte da tarde, né, começando às 2, com previsão de término ali por volta de 7 horas da noite, existe sim uma expectativa de que o Carmen Lúcia conclua seu voto ainda hoje, Cristiano Zanin também já comece a votar e conclua seu voto, e para amanhã, nas 2 sessões que estão marcadas para amanhã, uma começando às 9 e outra começando às 2 da tarde, os ministros se dedicariam ali à análise da dosimetria das penas, das possíveis penas para os réus. Então, existe essa expectativa, vamos ver se ela vai se confirmar ou se o voto do ministro Cristiano Zanin fica para amanhã cedo, mas é essa expectativa, e lembrando sempre que a intenção dos ministros da primeira turma é, de fato, finalizar amanhã esse julgamento do núcleo crucial da ação penal da trama golpista, André. Pois é, voltando aqui com o Fred do BOC. Ô Fred, pegando na história, já dá pra gente ter uma noção do que deve sair nesse voto hoje da Carmen Lúcia, marcado para as 2 horas da tarde de hoje? Eu não, assim, fazer previsões é irresponsável, né? Ela falou, nos últimos tempos, ela delineou que está mais próxima de reconhecer a tese da existência de um golpe de Estado, né? E que indica uma possibilidade de que ela vá votar pela condenação. Agora, é importante que a gente veja o seguinte: essa consistência legal e técnica, etc., eu esperava principalmente do voto de Carmen Lúcia, e eu imagino que ela vai ter um voto bastante embasado pelo histórico dela. Ela foi professora aqui na PUC Minas, tem uma longa carreira de jurídica, e os votos dela são muito consistentes, né? Agora, tem uma questão que é muito importante aqui no voto dela. Qualquer ponto em que ela anule, ou, por exemplo, uma tese em que ela concorde com Fux, por exemplo, de que não houve
não é possível haver golpe de Estado junto com a abolição violenta do Estado de Direito, ou seja, levaria a uma absolvição dos réus, né? E o que configuraria? Configuraria 2 votos. Então, no caso de Zanin votar a favor da condenação, haveria um resultado 3-2 e as defesas já poderiam entrar com os chamados embargos infringentes, que levaria essa decisão posteriormente até ao plenário, né? Com decisões um pouco mais abertas e que poderia levar a uma revisão desse julgamento, inclusive. Então, é muito importante prestar bastante atenção no voto hoje de Carmen Lúcia, né? Tanto pela qualidade dela de saber jurídico, né? Que não desmerecendo de nenhum outro ministro, mas ela tem um histórico muito importante e as decisões dela podem ter reflexos muito grandes nas consequências desse julgamento, né? Exatamente. Agora, Olari, esse voto da Carmen Lúcia é muito aguardado aí, porque, como a gente estava dizendo mais cedo, né, é importante lembrar isso, porque esse julgamento pode ser que ele se encerre praticamente hoje, né? Formando a maioria ali, né, como o Fred também destacou, André, formando a maioria para alguns crimes em relação a alguns réus, né, a gente já vai ter uma definição aí mais clara dos encaminhamentos e, como o Fred também lembrou, com base ali, né, o que Cristiano Zanin também apresentar como voto em relação aos crimes e aos réus, aí já teremos o fechamento, né, se houver de fato a conclusão do voto do Cristiano Zanin ainda hoje, mas é o que a gente está dizendo, dependendo do posicionamento da ministra Carmen Lúcia, a gente já vai ter uma clareza sobre a formação de maioria, né? E aí a gente já pode, inclusive, fazer outras análises sobre possíveis desdobramentos, como o Fred já trouxe aí para a gente em relação a essa possibilidade de embargos infringentes, dependendo do posicionamento do Zanin, por exemplo, em relação aos temas, aos crimes e aos réus. Mas é isso. Eu acho que a gente estava numa expectativa muito grande para esse voto da Carmen Lúcia como um todo, né? O Fred também lembrou aí de como ela tem uma trajetória extremamente respeitada e uma trajetória muito consistente, né? Mas depois da surpresa do voto de Luiz Fux ontem, não só pelo tamanho, mais de 420 páginas, mas também pelas observações que ele vem fazendo e que destoou do que o ministro já havia defendido, se posicionado em outros momentos em relação a toda essa questão dos atos de 8 de janeiro, né? Acho que a expectativa aumenta ainda mais depois do dia de ontem, então agora é aguardar aí a partir das 14 horas para a gente de fato ter uma clareza maior, né, sobre o voto da ministra, André.